Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é João Neto. Bem-vindo a mais um vídeo aí do nosso curso de concreto armado. Bom, como eu falei no vídeo anterior, a gente vai falar agora sobre combinações de ações, tá? Combinações de ações é algo que não tem muita regra, mas tem algumas práticas que os engenheiros usam, né, para facilitar, e tem carregamentos que são mais normais, são mais usuais quando a gente vai calcular uma estrutura, tá ok? Inclusive a norma, ela estabelece um carregamento obrigatório que para utilizar no dimensionamento, tá ok? Bom, antes de começar o vídeo, né, antes de começar com o conteúdo, eu vou pedir para vocês, quem ainda não está inscrito no canal, né, que se inscreva, por favor, né, para ajudar aí na divulgação do canal, dos vídeos, tá ok? Compartilhe com seus amigos também que são da área de engenharia, que estudam concreto armado, tá ok? E eu peço também que vocês cliquem em gostei, né, porque senão o YouTube ele não entende que você gostou do vídeo, ele não vai te mostrar novamente. Quando você entrar no YouTube, ele não vai te mostrar os meus vídeos. Então, se você clicar em gostei, ele sempre vai te mostrar os meus vídeos, tá ok? Então faz isso aí e vamos lá começar a aula. Bom, para a gente calcular a estrutura, a gente tem que chegar num carregamento, num carregamento ideal, né, para aquela estrutura, para que ela trabalhe com funcionalidade e segurança e que ela não gaste muito, né? Que a estrutura não gaste muito. Então a gente tem que chegar numa ação de cálculo, né? Alguns chamam de carga de cálculo, carga de projeto, ação de projeto, qualquer coisa. A gente tem que chegar numa ação para a gente dimensionar essa estrutura, né? Que a ação ela vai partir dos carregamentos que está na estrutura. Mas para a gente chegar nessa ação, a gente tem que fazer combinações de ações, né? Isso há muito tempo não era feito, né? Essas combinações não eram feitas, mas com o avanço dos estudos, verificou-se a necessidade de fazer, porque começou a aparecer patologias, né, nas construções, e com os estudos que foram avançando, né, na academia, nas universidades, as combinações de ações se tornaram muito importantes, e hoje está na norma que você tem que seguir essas combinações, tá ok? Então, essa ação de cálculo, nesse momento, eu vou chamar ela de FD, né? É uma ação de cálculo. Esse FD, ele vai partir dos carregamentos, dos coeficientes de segurança, do tipo de carga que a gente vai estar usando, do tipo de obra que está sendo usado, vai depender também do processo construtivo, várias situações, tá? E para a gente chegar nesse carregamento, que é o FD, a gente tem que fazer combinações de ações. Essas combinações não tem regra, tá? Mas tem algumas práticas e na norma tem algumas combinações também que você tem que seguir, tá? Isso vai depender do tipo de obra, mas hoje eu vou falar do carregamento principal que você tem que usar quando você vai dimensionar uma estrutura de concreto armado, tá? Lembrando que se você vai usar uma estrutura de estrutura de aço, você vai usar carregamentos específicos, né? Para saber como que você vai trabalhar de forma correta, né? Dentro da lei, dentro das normas, você pode consultar as normas, tá? Durante o vídeo e até no final eu vou falar quais as normas que a gente vai usar, tá ok? Então, para começar, a gente tem que falar sobre segurança, né? Sobre coeficiente de segurança. E a gente usa o método dos coeficientes parciais de segurança, né? Que é o quê? Para você chegar numa carga, né, numa carga estática, por exemplo, o FD, eu vou chamar o FD, ele vai ser igual a F característico, né? Não, aqui na verdade é um K, vezes o gama F, que é esse coeficiente de segurança, tá ok? Esse gama F é esse cara aqui, tá? E esse FD é a ação de cálculo. Para eu chegar no FD, eu tenho que multiplicar a carga característica, ou seja, a carga permanente, o peso próprio da estrutura, pelo coeficiente de segurança, tá? E eu posso subdividir esse coeficiente em dois coeficientes que eu estou chamando aqui, tá ok? Que é o gama F1 e o gama F2. O gama F1 ele está relacionado principalmente à variabilidade da estrutura, né? Das ações na estrutura. Por quê? Porque, digamos um exemplo, eu dimensiono uma academia para equipamentos, né, de musculação, né? E por uma possível, digamos que, irresponsabilidade, são colocados lá naquele pavimento, digamos que, motores, né, pesados, de 1 tonelada e 2 toneladas. Né? Aquela estrutura ela pode romper por erro de uso. Né? Erro de uso. Ela foi dimensionada para um certo tipo de situação e ela está sendo utilizada para outra. Esse coeficiente de segurança ele vai ajudar a estrutura a avisar que ela está rompendo. Né? Ele vai ajudar, porque ele vai suportar mais carga e vai ajudar com que essa estrutura avise que aquilo está se rompendo. Então tem uma segurança na minha estrutura. Então isso é a variabilidade de ações. Eu não sei que ações exatamente
está sendo usado na estrutura. Então existe esse coeficiente. Esse gama F2 está relacionado mais aos erros de avaliação, né? Quando o engenheiro vai calcular, ele usa o método que ele sabe no momento, é um método que ele aprendeu, é um método que ele usa. Tá? Ele pode cometer um erro na escolha do carregamento, né? Ou no método de dimensionamento, no método de cálculo que ele está usando. Então, existe esse coeficiente para ajudar o engenheiro a tornar a segurança da estrutura melhor. Tá, ok? Então, normalmente, né, como a gente vê em livros e na própria norma, esse coeficiente é 1,4 quando você vai majorar as cargas, né? Já já a gente vai ver por que isso acontece. Quando você vai majorar a carga. Então, esse cara aqui, na maioria das vezes, esse FD, ele vai ser F característico vezes 1,4. Ok? Então, ele vai ser esse cara aqui. Mas a minha ação de cálculo não é só isso. Eu preciso combinar isso com outras condições, né? E para falar de outras condições, eu preciso falar dos tipos de carregamento. E, para facilitar quando a gente vai fazer a combinação, eu vou usar uma nomenclatura de coeficiente para cada tipo de carregamento. O gama G eu vou usar quando eu tiver em coeficiente de cargas permanentes, né? Gama G. O gama Q eu vou usar quando eu tiver em coeficiente de cargas variáveis. E o gama epsilon eu vou usar quando eu tiver cargas impostas, de deformações impostas. Tá, ok? Então vamos lá. Na combinação de ações, eu preciso considerar as ações, né? Que muita gente já conhece, já falei em vídeos passados, que a gente tem ações permanentes e a gente tem ações variáveis. Tá, ok? As ações variáveis, elas são ações que elas vão ser usadas parcialmente, muitas das vezes. Certo? Porque ela não vai atuar na estrutura a todo momento. Né? Não vai atuar todo o tempo naquela estrutura. Ela pode, o nome já fala, variável. As cargas permanentes, elas têm que ser usadas nas combinações de forma integral, 100%. Eu não posso reduzir carga permanente. Por quê? Porque são cargas do peso próprio e da sobrecarga da estrutura. São cargas que elas vão ocorrer na estrutura durante toda a vida útil da estrutura. Elas não vão diminuir. Tá, ok? Então, cargas permanentes elas vão sempre estar atuando na estrutura. Né? Então, eu vou usar esse 100%. E as cargas variáveis, eu vou usar os coeficientes parcial. Né? Parcial. Esse coeficiente parcial, desculpa a letra aí, mas dá para entender. Eu vou usar parcialmente. Né? Como é que eu vou usar isso parcialmente? Eu vou já explicar isso para vocês. Tá? Então, as combinações de ações, eu tenho que combinar ações, né, de forma que a minha estrutura ela sofra um colapso, um possível colapso, uma situação mais desfavorável. Né? Então, se a estrutura cair, né, o prédio via cair, foi porque ocorreu uma sobrecarga muito alta daquela estrutura, aconteceu alguma coisa que não era previsto e a estrutura via cair. Né? E isso pode ser um mau uso da estrutura ou um mau dimensionamento. Então, para fazer combinações, a gente tem que saber que existe dois tipos de combinações, né? Em estrutura de concreto armado, principalmente, que são as combinações de ações no estado limite útil, né? E as combinações no estado limite de serviço. Eu vou começar a falar sobre as ações no estado limite de serviço. Tá? Estado limite de serviço são combinações que a gente verifica a estrutura para ver se ela tem condições, né, de ser visualmente usada também e que traga um conforto aos usuários, tá, ok? Como flechas e fissuras, por exemplo. Se eu tenho uma flecha na estrutura, aquilo ali vai causar um desconforto. Se eu tenho fissuras, também vai causar um desconforto para os usuários. Né? Não que aquela estrutura venha a romper, né? Não que ela esteja perto para romper, mas aquilo ali pode causar patologias que podem causar o rompimento da estrutura, certo? Mas o principal aspecto é que a estrutura seja funcional e seja uma estrutura bonita e seja agradável de trabalhar com aquela estrutura, ok? Mas as combinações de estado de ações, o estado limite de serviço, a gente não vai tratar nesse momento. A gente vai tratar depois que a gente dimensionar os elementos, ok? Então aí eu parto para as combinações de estado limite último, né? E existem três principais combinações, que é um carregamento normal, o carregamento especial ou de construção e o carregamento excepcional. O carregamento normal é o que a gente vai falar agora, tá? Que é o carregamento usado, que ele é um carregamento que ele dura toda a vida útil da estrutura. É o carregamento usado para dimensionar a estrutura para durar a quantidade de tempo que ela foi estabelecida, tá, ok? Carregamento especial de condições são carregamentos que são previstos
para etapas construtivas, né, do processo construtivo da obra, ok? Da fase construtiva. Por exemplo, você tem um equipamento, um guincho na estrutura, você tem processos que fazem com que facilite a construção da obra. Então, que vão gerar mais um carregamento na estrutura. Então, são carregamentos especiais, ok? Carregamento excepcional são carregamentos que em algum tipo de obra pode ser previsto. Por exemplo, você tem um edifício muito próximo a um lugar, né, numa cidade grande, que tem muito movimento de carro, e esse edifício está muito perto. O que é que pode acontecer? Se um determinado veículo pesado, um caminhão, por exemplo, acontecer um acidente, né, e esse caminhão ele bater na estrutura, a estrutura não pode cair naquele certo momento, mas ela pode danificar um elemento. Então são carregamentos de pouca duração, mas que são extremamente importantes, porque a estrutura não vai romper por carregamento normal, ela vai correr por um carregamento especial, né, o que não tinha sido previsto, né. Por exemplo, aquelas torres que ficam nas rodovias de energia, né, são torres muito altas, né, e se acontecer de qualquer acidente, algum caminhão, algum veículo muito pesado bater na torre, aquele ali pode causar um desastre, né. Então, aquele carregamento de choque, né, de um carro, por exemplo, é um carregamento excepcional, tá, ok? Mas a gente vai tratar nesse curso, né, sobre o carregamento normal, que é um carregamento de uma estrutura residencial, por exemplo, que é um carregamento que é usual, né, que vai servir para a vida útil da estrutura, tá? Então vamos lá, certo? Então, uma primeira combinação, né, para mim achar o FD do carregamento normal é o que? É eu somar as cargas e usar os coeficientes, ok? Eu estou somando aqui a carga permanente, somatória das cargas permanentes. Nesse caso, a somatória é o peso próprio e a sobrecarga, né? Então, eu estou somando isso aqui. Carga permanente, ela vai permanecer durante toda a vida útil da estrutura, tá, ok? E eu estou somando aqui também, junto com os coeficientes, os carregamentos variáveis, tá, ok? Como é que isso acontece? O carregamento variável, eu posso considerar ele como uma ação principal e outro carregamento como uma ação secundária, certo? O de ação principal, ele vai vir com um coeficiente integral, né? Ele vai vir com um coeficiente de 100%. E o coeficiente e a ação secundária, que vai ser somatória, ela vai vir com um coeficiente reduzido, tá? Vamos lá, então vamos entender melhor esse carregamento antes da gente partir para um exemplo, ok? Então, eu tenho essa ilustração aqui, certo? Eu tenho essa edificação. Essa edificação, ela é uma edificação simples, né, de uma residência, e ela tem um subsolo, né? E aqui eu tenho um corte da seção transversal dessa casa, né, que é uma casa, ok? Você observa que eu tenho vários carregamentos nessa estrutura, né? Desde começar, eu tenho neve, eu posso ter neve nessa estrutura. É claro que no Brasil isso não é usual, porque no Brasil a gente não tem neve, né? Eu tenho neve no telhado, né? Eu tenho carga permanente, que é uma carga do peso próprio da estrutura e da sobrecarga, que a sobrecarga no caso são as pessoas, né? São cargas que vai ser de uso, né, da edificação. Eu tenho esse carregamento de vento aqui, nesse caso ele está sob pressão, né? E aqui, dependendo da aerodinâmica da estrutura, ele está sob sucção, né? Aqui está negativo, né? Eu tenho uma carga de impacto, como eu falei, né, de um veículo, de alguma coisa, eu posso considerar, nesse caso a gente não vai considerar. E eu tenho deformações térmicas devido à temperatura, né, a diferença, a variabilidade de temperatura pode ocorrer deformações excessivas, tá, ok? E aqui no subsolo, olha, eu tenho um empuxo, né, que também é um carregamento, né? E dependendo da geologia, né, eu tenho carregamentos de pressão de água, né, se tiver água no subsolo e outras coisas. Então, a estrutura ela sofre muito, né, ela sofre vários carregamentos. Por exemplo, aqui também eu tenho sísmico, abalos sísmicos, né? Então, se eu tiver numa região que tem muito tendência de ter terremoto, a estrutura pode sofrer esse carregamento, que é mais usual em cidades, por exemplo, nos Estados Unidos e outras cidades que sofrem mais terremoto, tá, ok? Então, qual é a chave das combinações? A chave das combinações é que a carga permanente ela sempre vai permanecer, ela sempre vai existir, porque a estrutura ela pesa e tem pessoas utilizando ela. Então, ela é 100%, ela é integral. Só que as cargas variáveis, elas não vão estar atuando na estrutura ao mesmo tempo, certo? Eu não vou ter vento o dia todo, certo? Vai ter dias que eu não vou ter vento, vai ter dias que eu vou ter
50% da probabilidade de velocidade máxima do vento daquela região. Vai ter dias que eu vou ter o vento máximo daquela região. Vai ter dias que eu vou ter neve. Vai ter dias que eu vou ter sol, chuva. Vai ter dias que eu vou estar usando. Vai ter muitas pessoas na casa. Então, há várias situações que podem acontecer nas combinações. Então, eu não sei previamente. Então, eu tenho que fazer uma estipulação e eu tenho que combinar essas ações para que ela fique de uma forma mais desfavorável para a estrutura. Tá ok? Certo. Então, eu sei que existe carga permanente e ela é usada 100%. E eu sei que existe carga variável que ela é usada parcialmente. E como é que isso é usado? Né? Vamos lá. Então, vamos aqui para um exemplo. Deixa eu pegar aqui. Vamos retornar nessa folha aqui. Olha, esse exemplo que a gente vai dar é um exemplo de um reservatório, né? Que ele está na altura considerável aqui, na altura H, né? Ele está na altura considerável. E eu vou usar alguns carregamentos nele e a gente vai fazer uma combinação de ação geométrica mesmo, não precisa ser numérica, para vocês começarem a entender, tá? Então, a gente vai usar aqui, ó, carga permanente, né? Que é devido ao peso próprio da estrutura e da sobrecarga, ok? Retração, que é uma carga, é uma ação de deformação, né, da estrutura. Uma carga acidental, né? Uma carga de vento, né? Apesar de não ser muito normal usar um vento no reservatório, a não ser que ele seja uma estrutura bem alta e tem acesso, não tem obstáculo para essa estrutura, né? E uma variação de temperatura. Ou seja, eu estou usando aqui um caso muito específico, né? Estou usando vários carregamentos e isso faz com que o nosso exemplo fique bem rico, né? E vocês consigam aprender, ok? Então esse é o nosso exemplo. Como é que a gente vai fazer a combinação? Eu vou usar duas combinações, tá? É claro que eu posso usar uma combinação, tá? É claro que eu posso usar 10 combinações, dependendo da minha estrutura. Com o tempo você vai pegando a experiência para fazer as combinações de uma forma mais ideal para aquela estrutura. Por exemplo, se eu pegar um software como o TQS, né, esses softwares nacionais, como o Ibérica, o TQS, você já tem combinações, né? O TQS, ele por padrão, eu não estou lembrado, mas ele tem várias combinações. Se não me engano, são 11 ou 13. Entre 10 a 15 combinações. Tem várias combinações já padrão no sistema, que são combinações que são usadas no dimensionamento. Certo? Então são configurações que eles acham que são mais adequadas. Mas você pode fazer combinações de várias formas. Tá? Okay? Você pode fazer duas combinações e funcionar perfeitamente. Nesse exemplo eu vou dar o exemplo de duas combinações. Né? A combinação 1, né, que eu vou chamar de Comb 1 e Comb 2. A combinação 1, eu vou usar a carga acidental como carga principal de ação variável. O que é que eu estou dizendo com isso? Olha só. Vamos lá. Então o meu FD, né, que é a minha ação de cálculo, que eu vou usar para dimensionar a minha laje, né? Eu vou começar dimensionando a minha laje, meu pavimento. O meu FD, ele vai ser o quê? A somatória, né, como eu falei, das cargas permanentes. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho a carga permanente, né, da estrutura, que é o que? O peso próprio da estrutura. E eu tenho uma carga aqui de variabilidade de temperatura. É uma carga de temperatura, certo? Esse coeficiente, eu vou colocar aqui, 1,4, eu vou colocar aqui a tabela da norma, né? Que é um coeficiente de carregamento normal para efeitos desfavoráveis. Tá? Eu vou colocar aqui a tabela aqui na tela e vocês vão ver. Tá? Que é o coeficiente que eu falei anteriormente, que é 1,4, que eu estou majorando essa carga. Então eu vou multiplicar essa carga permanente por 1,4. Tá? E eu vou somar com outra carga permanente, que é o quê? É uma carga de retração, como eu falei, variabilidade de temperatura. Essa carga de retração, como é que acontece? Né? Digamos que eu tenho uma laje aqui. E acontece, por algum motivo, essa carga retrair, né? Por algum efeito de temperatura, de variabilidade brusca de temperatura, acontece dessa carga, dessa laje retrair, é um efeito de retração. Ou seja, ela vai tender a diminuir, né? A estrutura vai tender a diminuir. Quando ela tende a diminuir, ela tem um carregamento nesse sentido, certo? De retração. Então, é um carregamento que vai permanecer durante toda a vida da estrutura. Então, é uma carga permanente. Entendeu? Então ela vai estar aqui nessa somatória de cargas permanentes. Então aqui é a somatória de cargas permanentes. Certo? Então eu somei as cargas permanentes. E esses coeficientes eu vou colocar aqui na tela. E também eu vou colocar aqui embaixo na descrição para download. Tá? Você vai baixar um PDF com essas tabelas. Ok? Então a gente já somou as cargas permanentes. A gente vai somar aqui também mais algumas cargas. Essas cargas mais, né, eu vou somar todas aqui as cargas variáveis.
Agora eu falei que eu vou usar a carga acidental como carga principal. O que é a carga acidental? Uma carga acidental, né, ela é uma carga variável também, só que é uma carga de segurança, né, uma carga que vai ser usada para você utilizar todo o peso que a estrutura vai ser solicitada, como pessoas, como equipamentos, um móvel, uma estrutura, um sofá, uma cama, qualquer coisa, ok? Então, como eu estou dizendo que essa carga é principal, então eu vou usar o coeficiente integral, que é 1,4 também, e eu vou colocar a tabela do coeficiente carga acidental aqui na tela, que para carregamento normal, né, porque é o carregamento que a gente está usando, esse coeficiente é de 1,4, então eu estou majorando essa carga. Só que quando eu vou somar com outras cargas variáveis, eu vou usar essas cargas variáveis minoradas, né? Por quê? Porque é aquela situação que eu falei, né? Que você não está usando as cargas variáveis a todo momento na estrutura. Então eu posso considerar essa ação de cálculo de cargas variáveis minorada, né? Porque ela não acontece simultaneamente na estrutura. É como se eu aplico o vento em 10 minutos e daqui 10 minutos o vento não está sendo usado mais. Então eu estou usando uma forma de estatística de que aquela carga pode ocorrer na estrutura, ok? Então a primeira carga é uma carga de vento, né? Que eu falei que é uma carga de vento. E é interessante a gente observar as nomenclaturas, né? Aqui, por exemplo, aqui é FQK2. É uma ação de carga acidental, característica 2. Por que 2? Porque ela está sendo usada como carga secundária, né? Então vou observar. Aqui é uma carga principal variável. E aqui é uma carga secundária variável. Então toda essa carga aqui é uma carga secundária. Eu estou supondo que a carga principal nessa combinação 1 é a principal, é a carga acidental. Tá ok? Então na carga secundária eu tenho uma carga de vento, né? E uma carga de temperatura, né? É outra carga de temperatura que eu estou colocando na estrutura. A carga de vento, sendo carga variável secundária, ela vai ter uma diminuição, né? E essa diminuição você vai observar na tabela que eu estou colocando aqui na tela, que você vai multiplicar pelo coeficiente 0,6, né? De acordo com a tabela. Por que esse 1,4? Porque essa carga aqui é característica. Ela primeiro precisa se carga de projeto, para depois ela ser reduzida, ok? Então, isso aqui eu multiplico por 1,4, ela vira uma carga de projeto. Eu multiplico ela por 0,6, porque ela é uma carga variável secundária, ok? Se essa carga tivesse aqui, ela ia ser usada como 1,4, um valor integral, ela não ia ser reduzida, ok? Nessa combinação que eu estou usando. Só que eu vou somar aqui também com essa carga variável também, que ela vai ser uma carga de deformação, né, que é uma carga de temperatura, é uma carga de deformação, e para carga de deformação sendo carga variável, eu vou ter que multiplicar por 1,2, né, que é um coeficiente parcial para quando a gente vai usar a carga de deformação. Eu também vou colocar aqui na tela onde você vai retirar essa situação, ok? Esse coeficiente. Então eu multiplico essa carga por 1,2, aí ela vai me tornar uma carga de cálculo, né, de projeto, aí depois eu reduzo ela multiplicando por 1,6, ok? Então, depois que eu fizer a somatória dessas cargas variáveis aqui, eu vou somar com essa carga principal e com essas cargas permanentes eu vou ter meu FD. Tá, eu vou ter a combinação 1 para o FD. Então, entendido isso aqui? Se você tiver alguma dúvida, você comenta aqui embaixo. Ok? Eu vou chegar no resultado FD. Né? Eu vou chegar no resultado FD. Fiz toda a somatória, cheguei no resultado FD para a combinação 1. Agora, digamos que eu quero fazer outra combinação. Né? Eu vou fazer outra combinação de carga. Ok? Então, no exemplo 2, eu vou considerar o vento, né, como ação principal. Né? E vou considerar a carga acidental como ação secundária, e não como mais ação principal. Que o vento pode atuar de uma forma mais intensa naquela estrutura naquele momento. Ok? Então vamos lá. O que está acontecendo aqui? Cargas permanentes. Mesma coisa daqui. Né? Mesma coisa. Tá ok? Eu estou usando 100% da carga. Não estou mudando nada. Por quê? Porque ela sempre vai existir, a carga permanente. Então, ela sempre vai ter. Isso aqui sempre vai existir em toda carga permanente, né? Em toda combinação. É claro que em situações você não vai usar isso aqui. Vai usar apenas isso aqui. Porque eu não vou considerar uma retração, por exemplo. Carga permanente. Então vai ter situações que eu vou falar no próximo vídeo. Uma situação que eu vou usar só apenas isso e não isso. Ok? Então, aqui já matei. Aí eu vou somar aqui com a carga variável. Essa carga variável, observe aqui, essa carga variável, que é a carga variável 2. Que eu nomeei essa carga variável 2. Que é o quê? Que é a carga de vento. Né? Aqui eu tenho a carga variável 1, que eu nomeei. Isso é uma nomenclatura minha, tá ok? Você pode usar da forma que você quiser.
E eu nomeei o vento como carga variável 2, que é uma ação variável característica 2. Quando eu multiplico essa ação por 1,4, ela vira o seguinte, vou fazer aqui de azul, ela vira uma ação variável de cálculo, né? Ela vira uma ação variável de cálculo 2, ok? Beleza, eu estou usando o vento como ação principal nessa combinação 2. Então, eu coloquei a carga aqui e vou usar ela 1,4 integralmente, ok? Nessa somatória, eu vou usar o que? Eu vou usar a carga variável 1, né? Que é o que? Acidental. Né? E mais a carga de efeito de temperatura. Que eu poderia fazer uma terceira combinação usando essa carga de deformação de temperatura como principal, mas eu fiz apenas duas. Que não é necessário fazer, a maioria das vezes não é necessário fazer carga de deformação como principal. Tá, ok? Então, quando eu estou usando a carga variável acidental, a carga acidental como secundária, né? Aqui é secundária. Como secundária no meu dimensionamento, eu vou usar um coeficiente 0,5 que eu vou tirar da onde? Da tabela que eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui na tela. Tá? Você vai tirar. São 3 tabelas que você vai tirar esses coeficientes. Que tudo está na norma. Tá, ok? Então você vai tirar esse coeficiente da tabela. Ok? Então quando eu estou usando ação acidental como secundária na minha combinação, eu uso o coeficiente 0,5. Aqui eu usei 1,4 porque ela é uma ação principal. Aqui eu passei a usar 0,5 porque ela é uma ação secundária. Ok? Então eu multiplico a carga característica pela carga por 1,4 para ela virar uma carga de projeto e eu vou diminuir 50% dela. Ok? Por quê? Porque ela não vai estar atuando naquele exato momento na estrutura. Por exemplo, se a casa lá que eu mostrei não tiver ninguém dentro de casa, não tiver nenhum móvel, então eu estou sofrendo quase nada de carga acidental. Eu estou sofrendo, a casa está abandonada, mas deu um vento muito forte. Então, essa combinação aqui vai servir mais. Ok? E aqui 1,206 de temperatura, que é a mesma situação daqui. Mesma situação. Então, observe que eu fiz duas combinações e eu combinei de forma diferente. Né? Situações diferentes que podem ter no carregamento dessa estrutura. Okay? E eu poderia fazer várias combinações, até 10, 15, diferentes, combinando várias situações. Né? Sempre usando esses coeficientes. Quando o coeficiente ele é principal, como carga variável, ele é usado de uma forma. Quando ele passa a ser uma carga secundária na variação, ele usa coeficientes reduzidos, né? Porque eu estou dizendo que essa carga aqui é principal naquele momento, e essa aqui é secundária. E as cargas permanentes sempre estão atuando na estrutura. Ou seja, elas sempre estão na estrutura, porque são cargas de peso próprio. Ela sempre vai existir. Ok? Então, o que é que eu quero que vocês aprendam sobre combinações? O que é que eu quero que vocês aprendam? Que combinações, você pode fazer várias combinações, não tem regra, mas existem casos principais, como esse aqui, caso número 1, que funciona para praticamente todo tipo de estrutura. É claro que em várias situações, várias situações, eu não vou usar isso aqui, e nem carga de deformação. Eu coloquei duas cargas de deformação que eu não vou usar. Eu vou usar carga permanente de peso próprio, uma carga acidental, na maioria das vezes quando for um edifício que necessite colocar vento, né, na estrutura, colocar pressão de vento, eu vou usar também carga de vento. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido as combinações. Eu espero de coração que vocês tenham entendido. Eu me esforcei ao máximo para explicar isso, porque eu tive muita dificuldade de entender no começo. Né? Então, eu espero assim que, se vocês não entenderam, você comenta alguma coisa aqui embaixo, que eu quero tirar toda a sua dúvida. Ok? E eu coloquei aqui embaixo, né, só uma observação simples, né, reduzir efeitos para pavimentos. Né? Eu vou colocar uma tabelazinha aqui que diz o quê? Que quando você vai tendo mais pavimento no edifício, por exemplo, edifício de 10 andares, você não precisa usar aquele carregamento da carga variável completamente. Né? Você pode reduzir. E se você chegar a um certo pavimento de 6 ou mais, você já vai ter 60% da redução de carga. Ok? Então você já vai tendo redução de carga, porque aquela estrutura não vai sofrer carga acidental ao mesmo tempo. Então, por pavimento. Ok? Que é onde a carga acidental está concentrada nos pavimentos. Ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do curso também. Esse vídeo ficou extenso, mas eu acho que eu tentei passar o máximo que eu pude sobre combinações. Espero também que vocês baixem aqui embaixo o PDF, eu vou colocar com as tabelas para vocês fazerem download. Né, e me sigam também aí no canal. Ok? Se inscreva no canal. Clique em gostei, não se esqueça, porque quando você clica em gostei, quando eu coloco um novo vídeo, né, o YouTube vai mandar para você. Vai aparecer para você e você não vai perder. Ok? E se inscreva no canal também.
E se você tem algum amigo, né, que também goste de ler de estrutura e queira entender sobre combinações, que faça o meu curso de concreto armado, né, e veja o vídeo de combinações, ok? Eu espero que vocês me ajudem também a divulgar esse curso, né, que é um curso para iniciante, né? E é isso aí, tá ok? Eu vou ficando por aqui, forte abraço e até mais, galera. Um abraço.